sentar, queridos. Você chegou agora, Deus abençoe. Vamos sentar por gentileza. Deus é bom demais, irmão. Deus tem cuidado e guardado de cada um de nós, né? Vamos abrir a palavra do Senhor. Estaremos hoje ministrando de palavra. Aquele relógio está certinho? Tá, né? Ok. Nós estaremos falando hoje sobre o tema o Jesus Apocalíptico. E por que nós vamos falar sobre isso? Porque nós temos a tendência de ainda olhar lá para o livro de Isaías e ver o Jesus desse ano. Ele viveria, ele sofreria, mas Jesus, ele voltará de uma maneira diferente. Amém, querido? A morte na cruz realmente foi o plano de salvação, aquele sofrimento, mas o nosso Cristo não é mais o Cristo sofredor, é o Cristo vitorioso. E nós precisamos de dar uma aula dessa para a igreja, para que a igreja não fique apenas igual aquelas igrejas, né, apostólicas, católicas, romanas, etc., que só vê o Cristo sofredor. E até as imagens que pintam de Jesus naqueles quadros, mostrando a tristeza de Jesus. Não é verdade, irmão? Mas na verdade, João, lá na ilha de Fátima, ele viu Jesus totalmente diferente. Então nós queremos ministrar nessa manhã uma aula sobre Jesus apocalíptico. Porque o mundo não conhece esse Jesus ainda. O mundo ainda não sabe como é que vai ser, mas a igreja tem que saber. Amém, querido? Amém. E toda a igreja sabe o Jesus sofredor, o Jesus que morreu na cruz, o Jesus que foi crucificado, o Jesus que... Todo mundo sabe disso. Mas até o inimigo, ele permite que isso fique oculto para a igreja, para que a igreja não tenha um conhecimento total da volta de Jesus e como ele virá. Por esse motivo, nós estaremos ministrando essa aula nessa manhã. Amém, querido? Amém. Então, Apocalipse, praticamente toda a matéria que vai ser, toda a aula vai ser no livro de Apocalipse. Por isso, Jesus apocalíptico. Então, Apocalipse, capítulo, pode ver esse ventilador, deixa esse ventilador balançando só para vocês. Capítulo 1, de calor não morro mais não, eu morri ontem. Eu morri ontem, calor, 60 graus, não sei o que estão falando aí, sensação térmica. Eu não morri. Não, pode até deixar se quiser, porque vai lá, mas Deus vai cá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Amém, queridos? Amém. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor Jesus, te glorifico, te exalto pela beleza da tua santidade. Te agradeço pela noite que nos deu. Um dia difícil, um dia de um calor muito forte, mas que o Senhor cuidou e guardou de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dos seus filhos, tem sustentado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa chuva que agora cai, uma demonstração que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que muda as situações. Tudo está sob o Teu controle. Então eu quero Te agradecer pelo direito de viver, pelo ar que estamos respirando, pelo maná que o Senhor já acabou na nossa mesa do café da manhã. E agora por estar na Tua casa. Obrigado, Senhor. Me coloca aqui prostrado diante de Ti, porque eu preciso de aprender a Tua palavra, porque é a Tua palavra que vai nos alertar diante de tudo isso que está acontecendo nesse universo, do qual o Senhor é o dono de todo esse mundo, de todo esse universo, e todo ele está sob o controle das Tuas mãos. Fale conosco através da Tua palavra
agora. Ensina a tua palavra, porque o conhecimento da tua palavra também vai ser, naquele grande dia, naquele momento, vai nos alertar e nos fará entender quando o Senhor estiver para voltar. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós queremos falar, você que chegou agora, você que está chegando do outro lado agora, sobre o tema da aula é o Jesus apocalíptico. Nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 8, e diz aqui que ele falou assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Ainda fala o seguinte: aquele que é, amém, igreja? Amém. Aquele que era e aquele que há de vir. E para completar, ainda fala assim: o toda a igreja, o todo poderoso. Né? Então, uma simples introdução para nós entrarmos propriamente na aula. O Senhor Jesus, ele sempre disse para os seus discípulos quem ele é, para que os discípulos pudessem conhecê-lo. Então, Jesus sempre teve essa preocupação de conversar com os seus discípulos, né? Para mostrar aos seus discípulos quem ele era. Essa era a preocupação de Jesus. Não era só ficar conversando, batendo papo, a gente, o discípulo, bate papo, conversa. Né? Ontem mesmo eu estava vendo aqui uma irmãzinha de uma outra igreja que trabalha com célula, fez a célula na praia. Venha para a praia que a célula vai ser na praia. Eu achei bem legal isso, eu achei legal, bonito, interessante. Né? Mas o importante é você ler. Jesus, ele sempre procurava conversar com os seus discípulos, para os discípulos conhecer, na verdade, quem ele era. Esta é a verdade maior. Eu acredito até que uma célula natural também vai falar de Jesus. Né? Na verdade, eu acredito nisso. E pelo calor que estava, não tinha um lugar melhor, né? Mas para estar aqui na praia, para aprender a palavra de Deus, né? Até porque os discípulos também iam passear no Jesus, né? Jesus, mas eu ia pescar, etc. Oi? Fazer um churrasquinho, peixe. Fala nisso. Hoje nós vamos, quando acabar aqui, a data da nossa confraternização. Não importa quem está aqui, quem não está, nós vamos falar a data da nossa confraternização, porque precisamos já com o Antônio para ver o salão lá também, que vai ser naquele lugar novamente, tá bom? Ok, querido? Então, o Senhor sempre teve essa preocupação, né, de conversar, mas não era só conversar com esse cara, para mostrar quem ele era, para eles conhecerem melhor Jesus. Quando o Messias veio ao mundo, se cumprindo assim, então, o profeta messiânico, né, principalmente 53, Isaías, enfim, um profeta messiânico, ele viveu de forma humilde, conforme foi falado do profeta Isaías, desde o seu nascimento, a Bíblia fala que ele nasce na manjedoura, até a sua morte na cruz. Mas quando Jesus voltar, fala para o teu irmão assim, mas quando Jesus voltar, ele virá em glória. Ele virá em glória, ele virá em majestade nas alturas. E ele virá mostrando o seu poder divino. E aí, ele não vai deixar de ser humilde, mas ele vai mostrar quem de fato ele é. Amém, igreja? Porque ele vai mostrar que ele, na verdade, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Então, por isso que Jesus se preocupou tanto em dizer quem é através das revelações do livro de Apocalipse. Ele permitiu essa revelação para o grande homem de Deus que estava ali no exílio, chamado João, da ilha de Pátio, para que pudesse deixar escrito essas revelações. Em algumas Bíblias, está até lá, livro das revelações. Na verdade, irmão, Apocalipse, livro das revelações. Da mesma maneira que Jesus conversava com seus discípulos, enquanto na terra, né? De uma forma de homem, de uma forma humilde, com os seus discípulos, mas era para que os discípulos o conhecessem. Amém, querido? Amém. Jesus também deixou as suas revelações no Apocalipse.
para que nós pudéssemos também conhecer da maneira que ele vai voltar. Amém? Amém. São as suas revelações. E nessa manhã eu quero me prender sobre isso, que eu acho que é o tema, ou Jesus Apocalipse. Porque Jesus Apocalipse é o Jesus que vai voltar de uma maneira totalmente diferente, ou glorificado, né? E aí as pessoas estão pensando que ele vai voltar da maneira que ele veio. Não, aquilo foi o início de todas as coisas, toda a salvação. Ele tinha que vir como um sacrifício único e verdadeiro, para sempre. Amém, queridos? Mas agora ele voltará de uma maneira diferente. Agora, como você imagina Jesus? Se nós formos fazer a pergunta aqui, você vai imaginar Jesus? Eu faço assim, de vez em quando a cruz fica aqui, né? Cara, eu fico olhando para lá. Né? Você imagina Jesus crucificado? Você imagina Jesus sofrendo? Você imagina Jesus levando? Não é isso? Os cinemas, como é que pode? O cinema não consegue fazer um filme desse aqui, o Jesus Apocalíptico ainda. Mas poderia fazer. Mas por que não faz? Porque não tem conhecimento de causa. O outro já está aqui. Aqui é uma revelação. Só vai entender essa revelação o povo de Deus. A verdade é essa. Essa revelação é para os filhos de Deus. Agora, o outro não. O primeiro acontecimento, o mundo todo sabe. Porque não é uma revelação, foi um fato que aconteceu. Não foi uma revelação. Mas essa revelação só vai de fato conhecer os filhos de Deus. E os filhos de Deus que conhecerem essa revelação são esses, queridos, que não vão medir esforços para fazer a obra de Deus. Que uma pessoa que estiver ciente de tudo isso aqui, eles não vão medir esforços para fazer a obra de Deus. Amém? Então, a primeira coisa, o primeiro ponto é como você imagina Jesus. Você imagina Jesus vindo chorando, sentindo as dores, né? Reclamando do sofrimento. Não. Nós vamos aprender então quem é o Jesus de Apocalipse. Quem quer aprender essa manhã, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Primeiro ponto aqui, o Jesus de Apocalipse está no capítulo 1, no versículo 5. Capítulo 1, sempre Apocalipse. Capítulo 1, versículo 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A primeira característica do Jesus apocalíptico aqui é que ele é a fiel testemunha. Fala para o teu irmão assim: ele é a fiel testemunha. Não tem outra para ser fiel testemunha a não ser o próprio Cristo. Então a primeira característica de Cristo apocalíptico é que ele será, a primeira descrição de fato no livro de Apocalipse é que ele será a fiel testemunha. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. E este título aqui de fiel testemunha ensina que o Jesus Apocalipse testemunhou toda a história da humanidade. Ele testemunhou toda a história da humanidade e sempre foi fiel em todas as suas promessas. Além de ser fiel por todas as suas promessas, porque ele foi fiel em todas as suas promessas, e ele testemunhou toda a história da humanidade, por isso ele se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Apocalipse capítulo 19, olha aqui, ó, Apocalipse capítulo 19, no versículo 11, Apocalipse 19, versículo 11 diz: e vi o céu o quê? E eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Amém, querido? Por gentileza, alguém busca a
minha caneta? Você pegou minha caneta? Não, meu filho. Pegou? Obrigado. Não é por nada não, só para a gente marcar aqui. Coitadinha, tirou o picolé da mão da criança. Lá na gaveta tem. Então a primeira descrição do Jesus apocalíptico é que ele é fiel testemunha. E por que ele é fiel testemunha? Porque ele testemunhou toda a história da humanidade. E ele testemunhou e sempre foi fiel em todas as suas promessas. Tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. O plano de salvação cumpriu. Fiel testemunha. Ele está inserido em toda a história da humanidade. Amém, querido? A segunda descrição do Jesus apocalíptico está no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 13. Capítulo 1, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de couro. Então, a segunda descrição aqui é, fala assim para o teu irmão, o Filho do Homem. O Filho do Homem. Eu li o versículo 13, não foi? Foi. O Filho do Homem. Esse é o segundo título de Jesus no Apocalipse. Ele é Filho do Homem. Então, quando fala assim, o primeiro fiel testemunho, o segundo, o Filho do Homem. O que quer dizer Filho do Homem? Eu estava preparando, né? E, logicamente, a gente não conta tudo. Quando a pessoa fala assim, a Bíblia tem 33.500 e poucos versículos, 33.500 versículos. Aí você fala assim, é legal, mas você contou? Não contou, então você fala que tem ponto final, né? Então, aproximadamente fica melhor. Na verdade, aproximadamente 1.600 séculos, aproximadamente 40 autores diferentes um do outro, sabe? Sempre aproximadamente. Que ninguém consegue, né? Mas aproximadamente no Novo Testamento, esta expressão aparece 88 vezes. Agora eu sei que você, como gosta de fazer estudo e ler Bíblia todos os dias, você vai procurar saber se são 88 vezes ou não, vai? Quem vai procurar? Vamos procurar, né, irmão? Então, o que significa esse título? Literalmente significa filho de Adão. Amém, querido? Ben Adão, que no original é utilizada no idioma hebraico, em geral, para denotar um ser humano. Então, quando fala filho filho do homem, é filho de Adão, porque está denotando ser filho do homem. Amém, querido? Amém. E se você for verificar, isso mostra que Jesus apocalíptico é a mesma pessoa que esteve na terra. E não outro ser celestial, porque a vezes a pessoa fala, isso aí é um ser celestial. Mas ele não é o Jesus que esteve na terra. Esse aí, a característica dele é diferente, é um outro ser, é um outro Jesus. Não. Como que ele recebesse um outro corpo? Mas ele é o mesmo. Amém, querido? Amém. Ele é o mesmo, né? Aquela pessoa que esteve na terra, pois Jesus Cristo, diz em Hebreus 13:8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre foi. Amém? Então, essa característica, esse título aqui, Jesus na Apocalipse, é o Filho do Homem, significa filho de Adão, no sentido humanamente falando. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém. A terceira descrição aqui do Jesus apocalíptico é Filho de Deus. Diga comigo assim, Filho de Deus. Apocalipse capítulo 2, no versículo 18. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Quer mandar um abraço aí para o Orengui e Eunice que estão nos assistindo agora. Deus abençoe.
Apocalipse capítulo 2, no versículo 18, diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira, que inclusive a pastora ministrou no domingo passado, vê como é que o tempo está passando rápido, só que eu não esqueci não, né? O anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama e os pés semelhantes ao leão reluzente. Tá? Oi? De que? Latão? Então, latão é reluzente. Qual fica melhor para você? Olha, reluzente está melhor. Então está o quê? Ah, leão? Eu falei leão. Ah, mas ele não foi entrar nessa, aqui agora tá bom, eu falei leão. Ah, leão é reluzente. Mas ele vai chegar aqui, o leão vai chegar aqui. O leão vai chegar aqui no Jesus Apocalipse, pode ficar tranquilo. Então a terceira característica aqui, de acordo com o Apocalipse 2, versículo 18, apresentada sobre Jesus como Filho de Deus, é porque o filho de um rei tem todos os direitos e ele recebe a autoridade de um rei. Amém, queridos? Assim Jesus apocalíptico, estou falando de Jesus apocalíptico, ele assume o poder divino que lhe foi otorgado como Filho de Deus. Por exemplo, está no livro de Mateus, capítulo 28, eu não era nem para ler, mas tem irmãos que estão nos assistindo, porque eu sei que vocês conhecem, decoram esse versículo, a igreja. Então, mas eu vou ler porque tem gente nos assistindo. Mateus capítulo 28, no versículo 18, capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus, no 18 diz: e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, toda a igreja, no céu e na terra. Então, a expressão no livro de Apocalipse, Jesus, o Filho de Deus, significa essa autoridade, porque ele, como filho de um rei, o rei, o nosso Deus, amém, querido? Amém. Ele, como filho de um rei, ele recebeu todo o direito, toda a autoridade lhe foi dada, amém, querido? Toda a autoridade lhe foi outorgada, e por esse motivo, essa expressão Filho de Deus, no sentido, ele é Deus também, mas eu não estou entrando nessa aula, que essa aula já foi dada aqui no seminário da Cristologia. Eu estou mostrando a característica do Jesus Apocalipse no sentido da expressão Filho de Deus, mostrando que o filho de um rei, ele tem autoridade, amém? E Mateus 28, aqui nós lemos, Mateus 28 diz que toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Então, essa é uma das características, o motivo de ser filho de Deus, é que ele tem toda a autoridade. E essa toda autoridade é a maneira que ele voltará. Amém? Tem coisa aqui que é escatológica, né? Está no livro do Apocalipse, essa expressão está na visão de João, está nas revelações. Amém, Pedro? Ele vai, porque se ele quisesse usar essa autoridade toda, ele não usou, não. Porque teve um momento lá que ele poderia ter usado, mas ele não poderia usar essa expressão dessa autoridade ainda, do Jesus Apocalipse, porque ele tinha que cumprir um plano de salvação. Não, lembra que ele falou, se eu pudesse, eu pedia não sei quantos anos aí, 12 legiões, etc. Então acabou pronto, mas ele não podia ainda, porque ainda não era o Jesus Apocalipse, era o Jesus sofredor do sacrifício, do plano de salvação. Amém, igreja? Quem está aprendendo aí? Amém. Então ele agora, filho de Deus, aí é o Jesus Apocalipse. Aí ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Aí ele vem com toda a sua autoridade. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então, a quarta descrição, todo o trecho, agora a quarta descrição do Jesus Apocalipse,
está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Quem está gostando da aula, diga glórias a Deus. Quem não gostou não tem problema não. Apesar que eu também não faço questão da pessoa gostar, eu faço questão da pessoa aprender, né? Da revelação da palavra, né, irmão? Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Hoje você vai sair daqui com uma visão diferente de Jesus. Tu nunca vai ficar pensando em Jesus, o Jesus sofredor. O plano de salvação ele já cumpriu. Amém? A primeira parte já foi cumprida. Pai, tudo está consumado. Mas agora essa parte ainda não está, porque ainda vai acontecer. Amém? Amém? E a igreja tem que receber essa revelação da palavra, irmão. Amém, querido? Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém? E aqui já fala daquela primeira descrição lá, né? A fiel testemunha, que está se referindo dele também. Amém, irmão? Porque ele estava em toda a história, né? Toda a história da humanidade, etc. Ele sempre esteve em toda a história. O mundo todo conhece a história de Jesus, mas o mundo todo não conhece a maneira que Jesus vai voltar. Esta é uma revelação para a igreja. Amém? Essa tem que ser a revelação para a igreja. E a igreja tem que anunciar isso. Amém? Desculpa, a igreja não pode ficar anunciando só o Jesus da cruz. Eu vou beber uma venda, a garganta está freando. A igreja não pode só ficar o Cristo na cruz. Você pode anunciar para aqueles que ainda não conhecem Cristo como o Salvador. Mas a igreja não precisa mais ficar anunciando Ele justamente como o Cristo sofredor, que nós conhecemos essa história. Mas nós precisamos conhecer a revelação de Apocalipse. Amém, igreja? Amém. Para que nós estejamos preparados e alerta para a volta dele. Amém. Amém, querido? Então, princípio da criação de Deus. Princípio da criação de Deus. Né? O que quer dizer isso? Essa quarta descrição de Jesus no Apocalipse é o princípio da criação de Deus. Então, essa expressão, ela não significa que Jesus seja apenas uma criatura privilegiada, né? Mas sim que Ele é antes de todas as coisas. Quando fala princípio da criação de Deus, não é que Ele era um anjo mais elevado, uma pessoa mais privilegiada. Não, mas significa que Ele é antes de todas as coisas. Amém, igreja? Amém. Porque a Bíblia fala em Colossenses, acho que é em Colossenses, eu não anotei, que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Diz a palavra de Deus, diz também que tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses fala sobre isso. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O Jesus apocalíptico é o Criador de todas as coisas. Amém. Fala para o teu irmão, Jesus apocalíptico é o Criador de todas as coisas. Então, irmãos, que coisa linda é esta revelação. E graças a Deus, todo o plano, Deus permitiu tudo. Tudo, até tu ver que todos os mártires foram mortos, né, de uma maneira, a espada, etc., isso, aquilo, como alguns já sabem, mas aprove Deus permitir que João fosse um mártir, vivesse um martírio lá na ilha de Pátmos, mas morreu de idade, para que naquele momento Deus pudesse revelar esse Apocalipse, e Jesus Apocalipse para nós. Para dizer também que Deus pode todas as coisas, inclusive não permitir que morra martirizado. Isso aí, e que Ele pode todas as coisas. E também porque Ele tinha
um objetivo, que era justamente permitir que ele tivesse a revelação, para que nós pudéssemos agora estar aprendendo acerca dessas revelações. Amém, querido? Amém. Glória a Deus por isso, né? Então, a quinta descrição, ou na quinta descrição, agora sim, leão da tribo de Judá. Diga assim, leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Diga glórias a Deus. Então, esse termo aqui, primeiro que é uma profecia referente a Jesus, né? que ele viria da tribo, primeiro da tribo de Judá. Então já era aqui também, esse termo é uma profecia, leão da tribo de Judá, é uma profecia referente ao próprio Jesus, amém, igreja? Que viria da tribo de Judá. O leão aqui é um símbolo de força e realeza. Por isso, Jacó profetizou, lá em Gênesis capítulo 49, no versículo 4, ele fala assim, ó, Judá é um leãozinho. Quem já viu essa expressão? Quem lembra dessa expressão? Está escrito em Gênesis capítulo 49, versículo 9. Então, as tribos de Israel tinham bandeiras de batalha, que era chamada, a gente aprende aqui um dos nomes, Jeová em si. Tinha aquelas bandeiras de batalha que eu aprendo. E nessas bandeiras de batalha que os exércitos iam ao combate, empunhando suas flâmulas, aí diz que Judá, que é essa tribo, ela tinha o leão. E o leão, na sua bandeira, como símbolo de quê? O Senhor ia adiante deles. Então, o Jesus apocalíptico, para nós também, é descrito como o leão da tribo de Judá, aquele que está diante de cada um de nós. Diga glórias a Deus. Amém, querido? Amém. O sexto, interessante, que são 12 descrições, pastor, 12 tribos, e aqui são as 12 descrições. Interessante, né? Aí vem a visão dos 12. Vamos lá. 6. É Cordeiro de Deus. Apocalipse, capítulo 5. Cordeiro de Deus. Apocalipse, capítulo 5. No versículo 6. Diz: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Aí nós vamos para o capítulo 6, versículo 1, está aí do outro lado aí. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Então Jesus é chamado aproximadamente no livro de Apocalipse. Se você quiser verificar hoje à tarde, faça, pega na sua Bíblia e faça essa distração para você. 31 vezes é chamado de cordeiro, aproximadamente 31 vezes. Então o propósito desse título é mostrar o que? O sacrifício de Jesus pelo perdão dos pecados da humanidade. Esse foi o motivo desse título. Porque o povo, o que acontecia? Todo mundo é ciente, aqui conhece, entende, já aprendeu que o povo de Israel, ele apresentava a Deus um cordeiro. Mas esse cordeiro, para receber o perdão de pecados a cada
A cada ano. Fala comigo, a cada ano. Mas Jesus, não por meio de sangue de bode, não por meio de sangue de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entregou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Uma vez por todas, sacrifício único e perfeito para sempre. Então ele também é chamado o Cordeiro de Deus, lembrando do seu sacrifício único, perfeito para sempre. Amém, querido? A sétima descrição: filho varão. Sétima descrição: filho varão. Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Daqui a pouco vai ter crente reclamando: meu Deus, a chuva não para. É que o ser humano tem uma tendência de reclamar. Não, o ser humano é por isso que a gente vai ter que ter o corpo glorificado. A gente pode até ficar com esse, como esse não pode ficar. Que é um corpo insatisfeito. Nada completa o ser humano. Estava calor, se quiser ficar, meu Deus, muito frio. Está muito calor, muito calor. Está chovendo agora, está agradável, não está? Olha que chuvinha linda, abençoada. Daqui a pouco os crentes vão falar: meu Deus, essa chuva não para. Não é fácil não. Deixa queimar. Ser humano, deixa queimar. Ser humano é difícil, né? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Alguém já leu? Não falei? Eu não falei porque se eu falar você repetiu do que eu. Por isso que eu costumo falar depois. Aprende isso aí, pregadores. Se falar primeiro, eles falam primeiro que nós. Tá bom? Apocalipse 12, 5 diz: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações. Amém, igreja? Amém. Com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É o filho varão. A mulher no Apocalipse, representa a igreja. E Jesus é chamado de um filho. O filho varão, o filho homem. O objetivo é expressar o que aqui? Quando fala filho varão, é expressar a sua força ao reger todas as nações com cetro de ferro. Amém, igreja? Amém. Também quer mostrar que veio de Deus e está nos céus, pois o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Amém, igreja? Então, essa expressão quer dizer, representa, primeiro que a mulher de Apocalipse, todo mundo sabe que representa a igreja, amém? Representa a igreja, e o filho varão expressa a sua força, porque ele veio tirar, voltará para reger todas as nações, não agora com aquele carinho nas suas palavras, mas com cetro de ferro, de autoridade, de poder. Quando ele virar como aquele latão, olhos como chama de fogo, é que quando ele vier, olhos como chama de fogo, ele vai fazer assim, ele já vai ver você por dentro e por fora. Não adianta falar: não, Senhor, porque ele sabe todas as coisas. É assim que ele vai julgar. Ele vai olhar, olhos, ele vai olhar assim como chama de fogo, ele vai enxergar você por dentro. Amém, querido? Amém. Oitava descrição: Senhor dos Senhores. Amém? Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Apocalipse 17, 14 diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis,
vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Amém, queridos? Nós somos os eleitos e fiéis, e nós venceremos com ele. Porque ele vai ser chamado, ó, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então Jesus apocalíptico, ele é Senhor dos senhores. Esse título mostra que, embora existiam muitos senhores e pessoas importantes, e também existe nesse mundo, ninguém é tão grande como Jesus. No Apocalipse, Jesus revela a sua grandeza e a sua majestade. Amém, querido? Amém. Não agora com ele é humilde, mas não agora com aquela humildade. Mas agora ele mostra e revela. O Apocalipse, a revelação, é mostrando a grandeza dele e toda a autoridade dele. Porque se Jesus viesse, caso como aquele humilde Jesus naquela cruz do Calvário, ai meu irmão, aí não tem que ser de nós. Mas ele tem que vir dessa maneira, porque aí ele vai reger toda a terra. E nós, os fiéis, estaremos também com ele, sendo vencedores. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. 9. A nona descrição. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Verbo de Deus. Verbo de Deus. A nona descrição, verbo de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Verbo de Deus. Apocalipse 19, 13 diz assim a palavra do Senhor. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, quando você lê João capítulo 1, versículo 1, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que a terra ia ser forma e vazia, né? Mas que o Espírito Santo de Deus já se parava sobre a face da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aí também João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio ele era o verbo e o verbo era Deus. Então, o verbo é uma palavra, para quem está mais atualizado nos estudos, é uma palavra que representa ação. É isso? Então, quando diz que Jesus é o verbo de Deus, significa que Jesus é a expressão da palavra de Deus e a força que traz a ação divina sobre o mundo, desde o princípio. É a palavra, em movimento, em ação. E o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Aleluia. Amém, querido? Então é isso que significa essa nona descrição. 10ª descrição. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Apocalipse 19, versículo 16. Diz assim, eu vou dizer a descrição. Rei dos reis. Apocalipse 19, versículo 16. A 10ª descrição, Rei dos reis. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, igreja? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, o 10º título de Jesus no Apocalipse, e mostrando Jesus Apocalipse, é Rei dos reis. Durante últimos tempos, Jesus, quando o anticristo tentar se levantar como rei sobre todas as nações, e fracassará quando se manifestar o verdadeiro Rei dos reis, que é o Jesus apocalíptico. Amém? Glória a Deus, porque o anticristo virá como rei. Aí se cumpre isso. Não é só hoje não, irmão, quando a gente lê rei do dia, a gente fala, não, ele é rei sobre esses reis que tem aí. Até porque hoje não tem, acho que só em poucos países tem esse tipo chamado rei, mas quase não tem. Então, mas é nessa revelação aqui sobre o anticristo que vai vir como rei.
Senão a gente pensa, não, do Senhor, ele é maior. Mas é lógico que ele é maior de que um cara que é um senhor, digamos, de uma grande empresa. Mas é lógico que ele é maior. Mas não é isso que está se referindo. Está se referindo ao anticristo, que vai querer ser o rei dos reis e o senhor dos senhores. E aqui mostra Jesus, Apocalipse, que ele vai derrotar ele, porque ele é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Amém, igreja? E essas são as revelações que a gente precisa entender. Porque tem versículo que a gente lê que pensa, não, mas é lógico que Jesus é maior que um dono de uma empresa, que é um rei de um país aí que ainda tem reinado. Mas é lógico que ele é maior. Mas é mostrando aqui contra o anticristo que vai se manifestar. Amém, igreja? Para isso esse título. Porque é o Jesus apocalíptico. Amém, irmãos? 11ª descrição. Quem está aprendendo, diga glória a Deus. Capítulo 22. Capítulo 22 não. Capítulo 23. Só não olhou para mim. Quando eu falei capítulo 23, só não olhou para mim. Porque não tem capítulo 23, né? Vai até o capítulo 22. Capítulo 23. Alguém estava procurando o capítulo 23? Não? Capítulo 22, no versículo 16. Lá no finalzinho, mas vou ler o versículo todo. Aí vocês colocam a 11ª descrição. Raiz de Davi. Lá no versículo 16, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou, olha aqui, irmãos, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A estrela da manhã que Satanás tem que ser, né? Ezequiel 28 é usurpar. O impostor, na verdade, querendo se assentar no trono de Deus para ser adorado. E essa moça que está lá, hoje, lá no região, as pessoas estão lá, aquela pessoa está, logicamente, sendo usada por um espírito, né, maligno, né, e tentando se assentar no trono para ser adorada. A verdade é essa. Tem mamãe que não traz a filha para a igreja, mas está arriscado algumas crentes de mamãe levando um adolescente para uma porcaria dessa. Levando a filha para lá na frente ser uma prostituta, se desviar dos caminhos. Aí depois vai vir para a igreja chorando para pedir oração. É porque as mães não têm mais vontade de trazer os filhos para a igreja. Não tem mais esse desejo de trazer os filhos para a igreja. Eu não vou ficar falando isso a vida toda, porque eu não estou aqui para isso. Estou aqui para pregar, para ensinar a palavra. Verdade é essa. Porque eu ouvi um montão de gente aí, filhinha, chorando porque a mamãe me leva lá. E a mamãe fica com peninha da adolescente. Vai ficando com peninha da adolescente. Vai ficando com pena, amanhã vai chorar. Vai dando abertura, vai dando tudo que pede, que quer, e amanhã vai chorar. A verdade é essa, irmãos. Só que eu não estou aqui para isso. Porque isso eu já falei muitas vezes. Festas paqueiras, eu já cansei de ensinar. O que para a minha vida agora, quem quiser aprender, aprenda. Quem não quiser, vai buscar a palavra de Deus. A verdade é essa, não estou aqui para isso não. Não adianta. Quem é salvo, transformado, liberto, sabe aquilo que tem que fazer. A verdade é essa. Existem crentes que nunca, pessoas que nunca tiveram um nascimento, mas estão na igreja há 40 anos. Mas ainda não nasceram de novo. Precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo para a mudança. Como é que um ser humano não tem prazer de escola bíblica dominical? Qual é o crente que vai desenvolver e crescer em alguma coisa sem conhecimento da palavra, irmão? Me perdoa, eu estou falando ao vivo aqui, e você não tem culpa de nada, mas eu tenho que falar para ficar aí anotado. De repente, algum deles que não vieram estão assistindo. Quem sabe? Mas tem que, as pessoas têm que valorizar. Um
Deus dá para a gente, irmão. Tu já viu que tem crente que só fica doente no domingo? Mas na segunda, sexta, terça, quarta, quinta, sexta, nem não fica. E eles ficam pedindo doença, porque ainda aumenta as doenças para a vida deles. Se Deus ouvir, ele ouve, mas se ele falar, agora eu vou dar doença para eles, para ele ver o que é bom. Ele está tentando fazer que com isso impeça de ir para a igreja, agora eu vou dar para ele o que é bom. É por isso que tem gente que luta e não consegue objetivo nenhum, irmão. Tem outros que não luta tanto e Deus abençoa. A pessoa fala, meu Deus, eu faço tudo isso, mas está fazendo de uma forma totalmente errada. A gente tem que aprender a fazer as coisas de maneira certa. Eu não sei por que eu deixei de falar isso falando aqui, irmão. De repente alguém vai assistir. Porque não é possível, como é que os pais não conseguem trazer seus filhos para a igreja? Não é possível isso. Mas leva para tudo que é lugar. E não consegue ir para a igreja. A gente tem que falar isso, irmãos. Isso tem que ficar guardado ali. Não é possível isso. As crianças hoje entram na igreja e não sabem o que é a Bíblia. Não sabem expressar na adoração, levantando a mão, exaltando Deus. Ficam na igreja com o semblante, parece que estão mortas. Por quê? Porque não é alimentado dentro de casa com a palavra. A verdade é essa, irmão. Não é alimentado pela palavra dentro de casa. Ah, coitadinho do meu filho, da minha filha. Vai atrás de coitadinho. Vai atrás de coitadinho e vai chorar lá na frente. Vai chorar lá na frente como vai chorar nele. Eu não estou lançando maldição, não. Estou dando um despertamento da palavra. É bíblica, é bíblico isso. Lá na frente vai chorar. A verdade é essa. A gente precisa de ter um amor, não é fazer as coisas porque eu sou determinado para fazer. Eu não vim hoje aqui para a igreja de manhã. Cheguei aqui 8 horas da manhã. O culto é 10, mas 8 horas eu estou aqui, eu boto cadeira, eu faço tudo. Graças a Deus, minha vida sempre é assim. Mas tem gente que batalha 500 vezes nada que é a minha vida. E Deus quer me abençoar dessa maneira. E aí, como é que pode? Eu não estou roubando a igreja. Eu não tenho alto salário em igreja. A igreja já está no vermelho de novo. E como é que Deus faz isso? Porque ele olha para o coração da pessoa que se entregou para ele. Fidelidade. Eu fico doido para chegar o domingo para mim entrar aqui para ensinar a palavra, para adorar a Deus. Eu venho para cá para essa igreja todos os dias, eu abro essa igreja, eu venho para cá. Fico ali, que fala que é gabinete é para deitar. Para dar uma salinha que eu me reúno ali para vir aqui, para adorar. E fazer a mensagem. Isso é um prazer. E Deus abençoa. Foi assim com o meu irmão também. A vida toda lutando no Evangelho, para lá, para cá, para lá, para cá. Casou 3 filhos. Abençoado também, nunca teve grandes salários. E como é que acontece isso? Porque Deus olha o coração. Tem gente aqui que pode ganhar 500 salários mínimos, 500. Não vai dar em nada. Porque está de uma maneira errada. A ordem está errada. A ordem está errada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. A ordem está errada. Uma ordem errada nada dá certo. E a leitura do seu coração naquilo que tu faz com Deus também, Deus sabe. Porque Ele revela e vê todas as coisas. Mas eu faço para adquirir isso, mas eu fiz isso para adquirir aquilo. Aí não pode. Eu faço porque Deus fez por mim. É isso. Porque tu nunca vai pagar o que Ele fez por você. Nunca. Teve um momento que Davi falou, o sacrifício eu poderia fazer. Ele era rei, ele tinha condições, mas um coração contrito. Lá no Salmo 51, quando ele saiu, o Salmo 10, ele diz, um coração contrito Deus não despreza. Tem gente que é muito fiel em oferta, em dízimo, e dá isso, dá aquilo, faz aquilo tudo, mas o dízimo também não compra Deus. É um coração contrito. É crendo que o dízimo é a coisa, tem que ser entregue, que é bíblico,
para a manutenção da casa do Senhor, mas que aquilo é apenas algo bíblico, mas que você não pode pensar que é um retorno para a tua vida. Mas um coração contrito, na presença de Deus, com alegria. Minha vida sempre foi assim. Aonde você for que falar de mim, vou falar dessa maneira. Qualquer lugar que eu fui, é dessa maneira. Eu sempre tive prazer de estar na casa de Deus. Eu não tinha igreja perto não, a minha igreja era longe também, pegava ônibus. O meu filho Tiago era pesadão, eu estava aqui, eu levava ele. Mas levava. Entendeu o negócio? Aí ele depois vai chorar, irmão. E não dá para a gente estar falando isso a vida toda para a pessoa que já está não é verdade? Agora fecha isso aqui e volta para cá. Valeu? Eu estou na 11ª? Sim. Então, raiz de Davi, a origem de Jesus, Apocalipse. Eu li o versículo 16, capítulo 22. A origem de Jesus, Apocalipse, é da família de Davi, porque tinha uma promessa de reinado eterno sobre o trono de Israel. Então, através de Jesus, isto se cumpriu quando veio ao mundo numa família da linhagem de Davi, tanto ao lado de Maria como de José, que eram os seus pais terrenos. Amém, queridos? Por isso, a expressão, esse título, a raiz de Davi, porque ele era da raiz de Jessé, e Jessé era o pai de Davi. Amém, queridos? Agora, a 12ª expressão. Desculpa, descrição. Diz aqui, estrela da manhã, que está no mesmo capítulo 22 e no mesmo versículo 16. Diz aqui, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, porque ele fala aqui, eu sou a raiz da geração de Davi e a resplandecente, o quê? Estrela da manhã. Então, queridos, segundo a profecia de que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, está lá no livro de Isaías capítulo 9, vamos lá para o profeta desse ano, Isaías capítulo 9, já vi aqui Isaías capítulo 9, no versículo 2, diz aqui, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então, isso aí, essa descrição, estrela da manhã, segundo a profecia, é que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O Jesus apocalíptico é a brilhante estrela da manhã que traz luz à humanidade. Então, para finalizar e concluir essa aula, o Jesus apocalíptico é, na verdade, Deus revelado. Amém, igreja? O Deus vai ser totalmente revelado no Jesus apocalíptico. Amém? Então, quando eu vejo aqui, ó, a conclusão está em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Vai botar conclusão. Apocalipse 22, versículo 13. Diz assim. Olha o que diz aqui, ó. 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, nós já lemos isso, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, né? Ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, o derradeiro, né, que é o último, o princípio e o fim. Então, finalizando, o Jesus apocalíptico é muito mais, fala então assim, é muito mais do que mostrou quando esteve na terra. Ele virá mostrando todo o seu poder. Fala assim, ele virá mostrando todo o seu poder. E para quem ele virá? Para julgar e fazer justiça.
Jesus não é mais o Cristo sofredor, igreja, e sim o Messias vencedor. Então, o que é que nós precisamos? Precisamos aprender a imaginar Jesus de uma forma muito maior do que as falsas imagens que mostram para o reconhecermos quando ele voltar. Porque senão você, opa, mas esse aí não é ele não, porque não tem o cabelo grande, não tem a barbinha, não tem olhos azuis. E outra coisa, a maneira que ele está vindo não, porque o Jesus que eu conheço era um Jesus sofredor. Então, nós precisamos de entender isso para que você reconheça quando ele voltar. Amém? Fica essa aula em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém? A primeira palavra? Glória a Deus. Aí nós vamos conhecer de fato o Jesus apocalíptico. Deus abençoe a todos. Aleluia. As tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são.
pois só teu nome é santo. Aleluia. Glória a Deus, só o teu nome, toda igreja, só o teu nome, é das nações. Amém, querido? Quero convidá-los a semear na casa do Senhor. Pega a tua envelope, pega a tua oferta, pega o teu dízimo. Enquanto você faz a tua oferta, aqui está o filme aqui, Crebiano Pai, Crebiano, diácono ali da igreja Shalom, pastor Simão, e ele foi aluno nosso no seminário, assim que nós inauguramos essa igreja, nós temos um seminário teológico aqui dentro da igreja, e ele colocou aqui, grande mestre nas escrituras sagradas. Quem sou eu, meu amigo? A gente tenta aprender um pouquinho da palavra de Deus. Deus te abençoe, Crebiano. Graça e paz. Amém, queridos? À noite, se assim for a vontade de Deus, estaremos de volta, né, para adorar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Amém, querido? Venha com alegria para adorar o Criador dos céus e da terra. Amém? Aquele que voltará, irmão, para levar a tua noiva. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Lembrando que hoje à noite vai ter o quê? Cantina. O que vai ter hoje? Coxinha. Coxinha! Como ninguém vive com uma coxinha só, compre 2 coxinhas. Obrigado por esta noite, desculpa, por esta manhã e por esse dia total que o Senhor vai nos dar e a noite vai nos dar também. Obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos. Obrigado pela tua palavra, que a mesma possa ter vindo de encontro às nossas necessidades. Leva-nos guardado por ti, livrando de todo mal. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja vencedora diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele todo o poder. Deus abençoe, graça e paz. Tchau, gente.